É um prazer imenso. Eu agradeço pelo convite. Saúdo aqui o doutor Colucci, grande amigo, doutora Noêmia, doutor João Luiz, meu vice na Conales, doutor Jefferson Rodrigues e toda a categoria comerciária, nossos companheiros sindicalistas e advogados dos respectivos sindicatos, federações e confederações. É sempre um prazer muito grande estar conversando com a categoria comerciária. Me sinto de casa, todo ano estou aqui com vocês, e nós temos sempre pautas aí, questões desafiantes, inovadoras, e que nos faz pensar no caminho do sindicalismo no mundo atual e dos demais atores do mundo do trabalho. Sérgio, eu tenho uma resposta um pouco simples, mas que ela é complexa, a ambivalência da resposta, para dizer sobre, não é futurologia, mas para dizer de uma perspectiva da Justiça do Trabalho e do MPT pós-Covid-19. Independentemente de todo o fortalecimento da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho nesse período de pós-Covid-19, a gente vai discutir aqui, eu inicio dizendo que o futuro desses atores sociais, vou colocar assim, apesar de serem órgãos públicos, atores sociais do mundo do trabalho, depende também do futuro do sindicalismo. Eu costumo dizer que não há nenhuma linha, não há nenhum inciso, não há nenhum artigo de nenhuma declaração universal, de nenhuma da Constituição de qualquer país, principalmente depois do constitucionalismo social, da CLT, que não tenha sido fruto de muita luta. E da luta dos trabalhadores, da luta coletiva dos trabalhadores, capitaneada posteriormente pelos sindicatos, após as fases mais de coalizões e defesas mais intermitentes. As primeiras greves, mas depois o movimento se fortaleceu, se universalizou-se no sindicalismo. Então, o futuro do mundo do trabalho depende do futuro do próprio sindicalismo. E nós temos aqui um episódio muito emblemático. Nós, nesse diálogo aqui, temos três grandes atores sociais: Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e o sindicalismo, e perdemos, por hora, pelo menos no simbolismo, o Ministério do Trabalho. É claro que não perdemos as atuações dos auditores fiscais do trabalho, que estão no campo de batalha, lutando, inclusive nessa fase de Covid, mas nós temos aí um símbolo grande que envolve um contexto mundial. Então, aproveitando aqui as brilhantes palestras do Dr. Luiz, da doutora Noêmia, eu gostaria de ressaltar que, para compreendermos o pós-pandemia, é necessário colocarmos um pouquinho a questão no âmbito internacional. Evidente que, como os colegas bem colocaram, nós temos nossas questões nacionais, internas, mas temos também um movimento. A gente não pode esquecer que, depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, nós tivemos um grande símbolo. O sistema capitalista ele aparece como sistema predominante aí nas relações de produção no mundo. Com isso, a gente verifica uma prevalência do capital no mundo. E mais do que isso, uma prevalência do capital sobre o trabalho. Hoje nós falamos muito da prevalência do capital monopolista sobre o financeiro. E aí nós temos problemas sérios no mundo que também replicam aqui no nosso ambiente interno. O que eu gostaria de frisar? Que a gente tem que fazer uma compreensão um pouco mais holística dessa discussão. Nós temos que compreender as nossas questões internas, mas também colocá-las e pautá-las naquilo que está acontecendo no mundo. E isso vai depender uma boa estratégia de luta. Então, nós verificamos essa prevalência do capital monopolista, financeiro, com o enfraquecimento do Estado como centro organizador da economia. Então, nós verificamos como as pautas econômicas se colocam sobre as pautas sociais e que o Estado perdeu o seu papel regulatório, seja normativador, seja de regulamentador da produção, regulador da produção. Isso faz com que se enfraqueçam as políticas estatais, as políticas públicas de tutela do trabalho, dos direitos sociais, do meio ambiente e de outros aspectos da sociedade. Nós verificamos também algo interessante, esse capital que é ao mesmo tempo monopolista e financeiro, que vai se agregando em poucas empresas no mundo, são poucas empresas de informática, poucas empresas automotivas. Nós verificamos que há uma desindustrialização de algumas regiões, como a América Latina,
e uma industrialização de países do Sudeste Asiático, do Sul Asiático, como China, Índia, Paquistão, ou seja, nós verificamos um deslocamento, né, da produção para alguns países periféricos. Há pouco tempo nós tivemos aqui a saída da Ford, é um grande exemplo desse deslocamento da produção, né, para o exterior, e a gente está lidando com isso. Evidente que esse deslocamento da produção se dá por quê? Porque nós temos países com menos proteção social. Nós temos países com menos leis trabalhistas, com menos proteção aos direitos sociais, com menos proteção ambiental, questões tributárias diferenciadas, incentivos para essas empresas irem. Então, esse movimento é muito importante, porque é um movimento no mundo neoliberal, que ocorre em escala universal, nesse mundo globalizado. Poderíamos colocar outros elementos aqui? Sim, mas em virtude do tempo, esses são alguns aspectos que nós colocamos para pensar. Refletem no nosso país? Reflete. Nosso país, né, como bem colocado aqui pelo Dr. Luiz, né, ele segue uma agenda neoliberal. Talvez uma agenda até hiperliberal. E o que isso faz? Faz com que nossa agenda, nossas pautas, elas sejam aí delineadas pelos países dominantes, os mais fortes economicamente. É o que nós verificamos, né? Uma grande pauta desregulamentatória, né, dos direitos sociais nos países da América Latina, com vistas, inclusive, a manter uma certa colonização agora, não só simbólica, mas concreta. Nós podemos até dizer que nós temos um hiperliberalismo que sequer existe nos países mais desenvolvidos, seja a Europa, Estados Unidos e outros que poderíamos aqui citar. Esses países são altamente protecionistas, inclusive nas suas relações sociais. Que ainda, pelo menos no contexto atual, ainda a Europa tem um grau de protecionismo muito maior do que o Brasil e outras nações emergentes, sem que isso seja um entrave para a produção e para o desenvolvimento econômico. Então, essa agenda que é colocada, ela traz aqui uma certa dificuldade de leitura, um olhar que não se condiz com a realidade do mundo do capitalista mais avançado, onde os países com mais proteção social são exatamente os países hoje mais desenvolvidos. A gente sempre deve lembrar, e isso tem que ficar muito claro, que o direito do trabalho ele é um direito ambivalente. Nós costumamos dizer que o direito do trabalho ele é um direito que é fruto de muita luta. Sim, os direitos sociais são fruto de muita luta, de muita organização da classe trabalhadora que reivindicou esses direitos, que conquistou esses direitos, mas também, e isso é muito importante frisar, os direitos sociais, eles são um patamar mínimo que o próprio sistema capitalista colocou para a sua sobrevivência. Então, os direitos sociais, sejam os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, assistenciais, seguridade, e eu aumento um pouquinho aqui, colocando meio ambiente, eles humanizam o capitalismo. E foi isso que deu ensejo, inclusive, à manutenção do capitalismo com um grau maior durante o welfare state. O que nós verificamos? Nós verificamos que, nesse contexto atual, há alguns anos, com essa ideologia hiperliberal, vou colocar assim, alguns elementos, alguns fatores, alguns direitos, alguns agentes sociais foram colocados como bodes expiatórios de certo entrave, ou suposto entrave ao desenvolvimento econômico. Então, criou-se o mecanismo do bode expiatório, elegendo-se alguns entraves não reais, que o mundo demonstra isso, que estariam obstaculizando, né, o desenvolvimento econômico brasileiro. Por exemplo, os direitos sociais. Então, nós verificamos aí, bem colocado pelo Luiz Noêmia, que há alguns anos, posso dizer, desde uns 4 anos para cá, e o marco principal, a Lei 13.467 de 2017, a nossa reforma trabalhista, os direitos sociais trabalhistas foram eleitos, né, como certos entraves ao desenvolvimento econômico ou à competitividade internacional. O que não é verdade, até pelo nível, né, de garantia social que a gente tem, que ainda é muito baixo, inclusive nível salarial. Se verificarmos aqui o salário mínimo em comparação aos países da Europa, Estados Unidos, nós estamos muito aquém, com todos os direitos sociais, 13º, férias, descanso semanal remunerado, fundo de garantia do tempo de serviço, nosso patamar salarial ainda é muito aquém desses países. Mas elegeu-se
elegeu-se o quê? Os direitos sociais como entraves a certo crescimento econômico. E o capitalismo, ele tem uma relação opt-in, opt-out com o mundo do trabalho, com o trabalhador. O que é isso? O capitalismo, às vezes, insere o trabalhador como um fator de produção, mas, ao mesmo tempo, tenta a todo momento excluir. Então, é opt-in, insere, mas tenta excluir. Como que faz isso? Insere numa relação jurídica de trabalho, onde se possibilita tirar e extrair mais-valia, mas, ao mesmo tempo, se enfraquece juridicamente. Então, o capital depende do trabalho, aliás, deveria chamar sistema trabalhista de produção, mas, ao mesmo tempo, tenta se livrar do trabalho. E aí surgem essas formas precarizantes de relação de trabalho. Se insere o trabalhador, mas, olha, é plataforma digital. É um trabalhador por plataforma digital, não tem vínculo de emprego, tem menos proteção. Opt-in, insere, mas afasta. Embora aqui é só para se pensar, porque a minha visão é a mesma que a do Dr. Luiz Colucci. Acho que isso aqui precisa de legislação para regulamentar o trabalho por plataformas digitais. Até porque não é um novo tipo de trabalho, só é uma nova forma de subordinação, um novo modo de realização do trabalho, mas que tem a subordinação com outras características. Talvez uma regulamentação ou outra, mas dentro da CLT e reconhecido o vínculo. Então, olha, surgem essas novas formas, trabalho intermitente, o trabalhador é inserido na relação jurídica, ao mesmo tempo é excluído. O teletrabalho, o que a pandemia demonstrou, que o tão festejado teletrabalho tem muitos problemas. Tem problemas de desconexão, tem o problema de dupla, tripla jornada da mulher, que ocorre concomitantemente. Então, as mulheres estão aqui, às vezes, participando de uma discussão dessa, virtual, mas estão ali como mãe, esposa, professores dos filhos, doméstica, e a profissional. Tem o problema de custos, tem vários problemas aí de exclusão da relação de trabalho, tem vários problemas que decorreram desse teletrabalho. Então, nós verificamos nessa ideologia, bodes expiatórios, os direitos sociais, as entidades sindicais. Então, desde a Lei 13.467 de 2017, nós verificamos um ataque crescente às entidades sindicais, primeiro pelo seu suporte material, financeiro, e segundo, estipando, eliminando, retirando as entidades sindicais de negociações que deveriam ser coletivas, passando para o âmbito individual, como a medida provisória 936 fez. Nós temos aqui, também como bode expiatório desse sistema hiperliberal, as políticas de meio ambiente. Nós verificamos assim como que parece que o próprio meio ambiente, a natureza, e o ser humano sem a natureza ele não sobrevive, porque nós somos ligados à natureza. Quando conversamos com um indígena, com alguém, com uma comunidade ribeirinha, a gente verifica como eles têm essa unidade na natureza, porque eles percebem o quanto eles dependem da natureza, não a natureza deles, e a gente perdeu um pouco isso porque vivemos em grandes centros, mas nós verificamos um número de queimadas, de desmatamento nesses últimos anos aqui no Brasil. Perdemos percentuais enormes da nossa mata amazônica, do Pantanal, como está ocorrendo agora. Então, tudo isso dentro de uma lógica hiperliberal, de, olha, e se isso é entrave, a gente tira. A gente verifica também que nessa política neoliberal, hiperliberal, há um deslocamento do fardo social. Então, a Previdência, se nós verificarmos a reforma da Previdência, todo o fardo foi passado para a classe trabalhadora, para os beneficiários, diminuindo ali os benefícios previdenciários. E aí você verifica para as empresas, para o capital, incentivos. Que contradição é essa? A gente está vendo agora, inclusive, a liberação de determinadas igrejas de pagamento de tributos, enquanto a classe trabalhadora é onerada, seja no âmbito previdenciário. Nós temos aí empresas grandes devedoras que não são cobradas, ou que a reforma também não atuou nessa questão, somente na questão da aposentadoria, vai trabalhar mais, vai contribuir mais e vai receber menos. E não é um objeto dessa fala, mas a reforma da Previdência ela é estritamente patriarcal. Tá? Ela ataca as mulheres, porque são as mulheres que mais recebem pensão por morte, mais recebem o benefício assistencial, que mais recebem a aposentadoria, porque vivem mais que os homens.
e daí por diante. Então, a reforma previdenciária foi uma reforma antifeminina também. Então, nós verificamos aqui eleição dos trabalhadores dos direitos sociais como inimigos do crescimento econômico, as entidades sindicais, as políticas de proteção ambiental, as questões previdenciárias, e aí nós temos mais dois atores colocados nisso, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Por que eu fiz esse apanhado? Porque nós temos um processo histórico. Quando se fala de Justiça do Trabalho e MBT pós-Covid-19, nós precisamos analisar esse processo histórico para termos perspectivas do que ou do que será a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho pós-Covid-19. E aí, como se delinearam as atuações desses órgãos, e aqui eu vou me referir exatamente ao Ministério Público do Trabalho, durante a pandemia. O Ministério Público do Trabalho, pode-se dizer, e sem nenhuma modéstia, que ele sai fortalecido desse processo. Porque o Ministério Público do Trabalho, desde o dia 16 de março, ele criou um GT nacional, do qual tive a oportunidade e a honra de ser coordenador, que é o GT Nacional Covid-19. O que nós verificamos naquele momento? Nós verificamos que toda a estrutura do Ministério Público do Trabalho deveria ser voltada contra a Covid, ou seja, contra os impactos da Covid, da pandemia de Covid-19 nas relações de trabalho, sejam impactos econômicos, sociais, sanitários, de renda, emprego e sustentabilidade de empresa. E o que ocorre, Sérgio e demais companheiros, quando nós temos aqui um estado de guerra, como os italianos falavam? Os italianos diziam, olha, esse estado da pandemia nos remete muito ao período da Segunda Guerra. Então, eles tinham essa memória de guerra e sabiam que eles estavam diante de um inimigo comum que precisaria do quê? De todos os esforços da sociedade para combater esse inimigo comum. E o Brasil, eu participei de uma palestra muito interessante do professor Miguel Nicoleles, que é do organizador do consórcio do Nordeste. Ele dizia o seguinte: nós tivemos muita dificuldade com a pandemia no Brasil, porque nós não temos essa memória de guerra como os outros países. Então, nós demoramos muito para tomar medidas, para fechar aeroportos, políticas de isolamento. A gente falou-se muito de isolamento e, às vezes, até desconsiderando a realidade brasileira, porque para muitas pessoas ficar isolada numa favela, numa comunidade, com 5 pessoas dentro de um cômodo, é muito mais complicado do que ficar na rua. Em algumas comunidades, a socialização é mais fora do lar do que no lar. Nós temos mais de 50% aí de municípios sem água encanada, sem condições básicas de saúde. E a gente falou muito em distribuição de álcool gel e máscara. Tem que falar? Tem. São medidas protetivas? Sim. Não é isso que nós estamos dizendo. Aliás, o Ministério Público entrou com várias ações nesse sentido. Para a proteção de saúde, políticas públicas, seja dos profissionais, sejam de determinados setores da sociedade. Porém, a gente desconsiderou a nossa realidade para enfrentar a pandemia. Por quê? Porque nós não canalizamos todas as nossas ações, e aí tem as críticas, às diversas instâncias governamentais para a pandemia. No Ministério Público do Trabalho, o que se fez? Nós fizemos esse GT Covid-19, que é formado por todas as coordenadorias nacionais, CONARES, Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, a Cor de Infância, de Criança e Adolescente, a Cor de Igualdade, de Promoção da Igualdade e Erradicação da Discriminação nas Relações de Trabalho, a CODEMAT, Coordenadoria de Meio Ambiente, a CONASPA de Portos, a CONAFRET de Fraudes, a CONAP de Administração Pública e a Coordenadoria de Segundo Grau. Ou seja, todas as nossas ações foram canalizadas em âmbito nacional para o enfrentamento da Covid. O que o Ministério Público fez nesse momento? O Ministério Público fez uma reconvenção logística. O que é isso, reconvenção logística? Quando se tem um estado de guerra, é muito comum se ter a reconvenção industrial. Nesse momento, nós tivemos muitas empresas que passaram a produzir equipamentos médicos, leitos, construção de hospitais, ou seja, há uma mudança da linha de produção para aquilo que a sociedade está precisando. No estado de guerra, isso é muito comum, que as empresas passem a produzir tanques, passem a produzir
aviões de guerra e daí por diante. Além da reconvenção industrial, nós temos outro tipo de reconvenção, que é a reconvenção logística. E o que é a reconvenção logística? É a mudança do procedimento, do modo de realização de um trabalho, para fazer frente a uma nova realidade. Vou dar um exemplo. Muitas instituições passaram a ter aulas online em vez de aulas presenciais. Aqui mesmo nós estamos na reconvenção logística, né? Não deu para fazer esse encontro presencial, nós estamos fazendo de forma virtual. Onde eu quero chegar com isso? Neste momento, o Ministério Público fez uma reconvenção logística. E eu vou dizer mais, tá? Já estou quase terminando aqui, mais 5 minutinhos. E vou dizer mais, eu acho que a Justiça do Trabalho e o sindicalismo também fizeram reconvenções logísticas. O que foi isso? Nós passamos a enfrentar a pandemia com novos modos de procedimento, novos modos de atuação, um olhar para além, inclusive, das relações de trabalho. Vou dar um exemplo, tanto no âmbito do GT Covid-19, que, na verdade, só canalizou essas ações e trabalhou em rede com todas as procuradorias em âmbito nacional, inclusive todo o tema de Covid foi prioridade no âmbito do Ministério Público, o Ministério Público atuou com 4 eixos. Eixo de articulação, então, muito diálogo com órgãos públicos e privados, quando havia uma necessidade de uma regulamentação local, estadual, federal, ou buscar uma política pública, o Ministério Público atuou no eixo de articulação. Também o Ministério Público intensificou muito as atividades de mediação, muitas mediações com as entidades sindicais, muitos protocolos. Nós, inclusive, fizemos atuações, mediações e articulações para além das relações de trabalho. Por exemplo, fizemos o protocolo das filas da Caixa Econômica Federal. Por quê? Embora não fosse atividade só pertinente ao Ministério Público, porque envolve ali usuários e beneficiários, mas os bancários estavam sendo afetados. Ou seja, o excesso de filas também era a exposição maior dos bancários. Nós fizemos um protocolo com a Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal e bancários. E foi muito interessante essa articulação aqui, quadripartite, mas muitas também tripartites e muitas mediações com as entidades sindicais. Nós judicializamos muitas questões, tanto no âmbito das relações de trabalho, como também de políticas públicas. Para se dar um exemplo, alguns exemplos aqui. A questão das plataformas digitais, buscamos a proteção desses trabalhadores, independentemente do vínculo, várias ações civis públicas para a tutela de saúde, ações de civis públicas contra a dispensa em massa. Cada fase da pandemia você tinha ali um problema diferente, né? Então, agora nós estamos vendo muita dispensa em massa, então, muitas ações versando aí contra a dispensa em massa. Nós também verificamos a necessidade de muitos estudos técnicos. O Ministério Público atuou junto com muitas entidades sindicais, universidades, centros científicos, na elaboração de notas técnicas. Foi muito reconhecida essa atividade do Ministério Público. Outro dia nós recebemos um agradecimento de mais de 80 sindicatos sobre a nota técnica de trabalho remoto dos professores. Então, o Ministério Público foi muito audacioso ali, na verdade, né, trazendo ali questões de etiqueta digital, tutela dos direitos fundamentais. E, como a doutora Noêmia já tinha colocado, sobre as destinações, o Ministério Público conseguiu, nesse período, foi o ramo do Ministério Público que mais conseguiu destinações para a tutela da saúde, foram mais de 300 milhões de reais para a tutela da saúde e outras políticas públicas. Então, onde eu quero chegar com todo esse histórico, Sérgio e demais companheiros? Que, na verdade, a nossa perspectiva depende do presente. A nossa perspectiva da Justiça do Trabalho, do MPT e dos próprios sindicatos depende do fortalecimento do presente, com perspectiva de novas estratégias no futuro. E eu costumo dizer que o Ministério Público do Trabalho sai muito fortalecido da pandemia, não porque quis, e até por um dado muito infeliz, porque nós tivemos muita ausência de políticas públicas. E o Ministério Público do Trabalho foi além das relações de trabalho, atuando na tutela também de outros setores e outras comunidades necessitadas de políticas públicas nesse período. Até, inclusive, com muitas ações envolvendo aí a questão da volta às aulas para a tutela dos professores. Tá? Então, é evidente que
nesse histórico, num pós-pandemia, a gente vislumbra que a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e acredito que o sindicalista e os sindicalismos saem mais fortalecidos. Nós aprendemos a fazer, e isso é um estado de guerra atrás, nós aprendemos a fazer em pouco tempo aquilo que levaria muitos anos. E para terminar, em um minutinho aqui, eu só gostaria de salientar que as entidades sindicais, na nossa experiência, na Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, as entidades sindicais, com todas essas dificuldades apontadas, elas também fizeram a sua reconvenção logística. Muita coisa que elas demorariam anos para fazer, elas passaram a fazer porque houve a premência, a necessidade de tutela da saúde. Vou citar rapidinho aqui, para terminar, alguns exemplos. As entidades sindicais conseguiram, claro, com todas as dificuldades, fazer assembleias virtuais, e olha, assembleias virtuais rápidas, com muita tecnologia. Claro, nós temos aí no mundo de 16 mil sindicatos aqueles que não conseguiram, mas boa parte conseguiu, com muito êxito. Nós tivemos aqui as entidades sindicais articulando socialmente, participando de gabinetes de crise, articulando com o Ministério Público, Justiça do Trabalho, governos estaduais, governo federal. As entidades sindicais verificaram o quanto era importante articular. Participaram de muitas mediações, protocolos de saúde com empregadores. Inclusive, nós temos acordos e convenções coletivas de reconvenção industrial. Porque quando se muda o modo de produção, tem influência no salário, na função, e muitas entidades sindicais fizeram. Outra coisa interessante, a doutora Noêmia colocou, mas muitas entidades sindicais ampliaram suas pautas. Como estão ampliando para a questão do desemprego, para a questão da tutela de saúde, e aí não só daquele trabalhador genericamente considerado, mas do grupo de risco, do idoso, questão do desemprego do jovem, do desemprego agora em massa. Então, nós verificamos aí um aumento dessas pautas. E algo bem interessante também foi algumas negociações em âmbito internacional. E nos comerciários, e isso é muito importante, o chamado Acordo Marco, as situações transnacionais, porque nós temos redes, né, de lojas que atuam em vários países. E muitas vezes a atuação transnacional na ligação entre as entidades sindicais possibilita a manutenção em nível global desses salários e condições de trabalho. Terminando, eu quero agradecer e dizer, né, que uma Justiça do Trabalho, um sindicalismo, um Ministério Público do Trabalho, no pós-pandemia, pressupõe que nós continuemos com essa força, com essa vontade de inovar e de mudar e de estar em sintonia com as necessidades sociais, e também de estar articulando com a sociedade como um todo.